Olá, gente, tudo bem com vocês? Vamos agora dar mais um pouquinho de continuidade ao estudo das soluções. Nós vamos falar sobre três unidades, três maneiras de medir a concentração que você já conhece. Contudo, nós vamos ter que fazer algumas relações para vocês compreenderem um pouquinho melhor. Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero que vocês recordem, se lembrem, é o que é a densidade. Todo mundo conhece a forma, densidade igual a massa sobre volume. Mas bem, o que significa isso? Então vamos imaginar que você tem um cubinho de ferro e a aresta do cubo, vamos supor que fosse de 1 centímetro. Bom, já que é um cubo, qual vai ser o volume? Bem, o volume vai ser lado vezes lado vezes lado, certo? Então vai ser 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 centímetro cúbico. Aí você pega esse cubinho de ferro e coloca numa balança. Aí você vai encontrar a massa desse cubinho de ferro, que vai ser igual a 7,87 gramas. Aí a gente fala, quanto é que pesa esse ferro? Esse ferro pesa 7,87 gramas por centímetro cúbico. Então você está dizendo qual é a massa que existe em 1 centímetro cúbico. É bom lembrar vocês que 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que mililitro. Então tanto faz falar 7,87 gramas por centímetro cúbico ou 7,87 gramas por mililitro. Essa é a densidade do ferro. Bom, afinal de contas, o que expressa a densidade? A densidade, ela vai dizer qual é a massa que existe em um certo volume. Em geral, é 1 centímetro cúbico ou 1 mililitro. Bom, mas a gente usa densidade para quê? Bem, a densidade só se usa para fazer uma única coisa. Se quiser transformar massa em volume, você usa densidade. Se quiser transformar volume em massa, você usa densidade. Então, a única finalidade da densidade é você fazer a passagem de massa para volume ou de volume para massa. Apenas isso. Vamos então fazer o nosso primeiro exemplo. O exemplo 1 fala assim, qual a massa total de 2 centímetros cúbicos de ferro? 2 centímetros cúbicos são 2 cubinhos, cada cubinho de 1 centímetro cúbico, tá lembrado? Então como é que a gente vai fazer? Bom, você vai pegar os 2 cubinhos e colocar numa balança. Você quer saber qual é a massa desses 2 centímetros cúbicos? Quanto é que vai dar? Se fosse apenas um cubinho, daria 7,87. Mas são 2 centímetros cúbicos. Então você vai colocar 2 cubinhos, vai dar 7,87 mais 7,87, que vai ser igual a 15,74 gramas. Bom, mas é muito fácil, é só pesar o cubinho? É, mais ou menos isso. Mas tem outra maneira de fazer. Você conhece a fórmula da densidade? Conheço. Densidade é igual a massa sobre volume. Então, qual é a densidade? 7,87. Qual é a massa? Você quer descobrir. A pergunta não é essa? Qual é a massa? Tudo bem. E qual que é o volume? 2 centímetros cúbicos. Então você coloca a fórmula. Densidade igual a massa sobre volume. Coloca a densidade, a massa é m e o volume vai ser 2. Faz a conta, vai ser igual a 15,74 gramas. Veja bem que eu resolvi agora o exercício usando a fórmula. Mas no início, a primeira maneira foi imaginando os cubinhos. E ainda tem uma terceira maneira de você fazer esse cálculo. Como é que é? É assim, o que é a densidade do ferro? 7,87 gramas por centímetro cúbico. Isso quer dizer que 7,87 gramas equivale a 1 centímetro cúbico. Então, x gramas vão equivaler a 2 centímetros cúbicos. Faz a regra de 3. Quando você faz a regra de 3, multiplica em cruz, você vai achar 15,74 gramas. Então, eu coloquei um exercício muito simples para você entender o que significa densidade. Densidade só serve para transformar massa em volume ou o contrário. E aí você vai fazer assim, quando o cara fala 2 centímetros cúbicos, você tem que pensar assim, cada centímetro cúbico é um cubinho, então eu vou pegar dois cubinhos. Ou aplica a fórmula, ou faça uma regra de 3. Tudo bem? Vamos para frente. Nós estamos estudando as soluções, tudo bem? Soluções são materiais que você pode também medir a densidade. Mas como é que você vai medir a densidade de uma solução? Bem, é a massa toda do corpo, ou seja, do soluto mais o solvente, dividido pelo volume da solução. Então, a densidade de uma solução, você calcula como se fosse qualquer outro corpo. É a massa total pelo volume total. Vamos ver um exemplo?
Exemplo 2. Juntam-se num recipiente 15 gramas de cloreto de potássio, KCl, e 135 gramas de água. Bom, veja bem que eu já disse para vocês, a massa do soluto, que é o KCl, cloreto de potássio, e a massa da água, que é o solvente. Bom, qual é a massa total? A massa total é a soma dos dois. Eu quero saber o seguinte, agora quer saber a densidade? Vamos ter que saber qual é o volume. Essa mistura, o KCl mais a água, ocupou o volume de 136 mililitros. Agora deu o volume total. Qual é a densidade da solução? Muito fácil. Primeira coisa que tem que saber, qual é a fórmula da densidade? Massa sobre volume. Fácil pra caramba. Qual é a massa total? Massa total vai ser a massa do KCl, que é 15 gramas, mais a massa de água, que é 135, vai ser igual a 150 gramas. Essa é a massa total. Qual que é o volume total? Foi dado. O volume total foi 136 mililitros. Aplica a fórmula, densidade massa sobre volume, 150 sobre 136 vai ser igual a 1,1 grama por mililitro. Tudo bem? Bem, agora eu queria que você observasse um fato curioso. Nesse tempo de coronavírus, todo mundo quer passar álcool nas mãos. Aí você vai usar álcool gel. Qual é a concentração de álcool que deve ter no chamado álcool gel ou álcool em gel? Você vai encontrar assim, na maior parte das farmácias e supermercados e outras empresas que vendem álcool gel, está escrito 70 graus, 70 e uma bolinha. Mas acho que você ainda não percebeu ainda. Você tem duas maneiras de expressar esse grau. Então pode aparecer assim, 70 graus INPM. INPM quer dizer Instituto Nacional de Pesos e Medidas. Ou um outro álcool de uma outra marca vai colocar ali 70 bolinhas, 70 graus, GL. GL quer dizer Gay-Lussac. Isso aí é em homenagem ao químico francês chamado Gay-Lussac. Mas tudo bem. Mas eu quero saber o seguinte, mas é a mesma coisa? 70 graus INPM e 70 graus é Gay-Lussac? Não, não é a mesma coisa. Então, isso que eu queria que vocês prestassem atenção quando vocês estiverem diante de uma embalagem de álcool. Está expresso em INPM ou está expresso em Gay-Lussac? Vamos ver o que é essa diferença? Quando se fala graus INPM, isso quer dizer o seguinte, 70% significa quer dizer que você tem 70 gramas de álcool, 70 gramas de álcool em 100 gramas do total. Bom, mas o que completa os 100 gramas? Vamos pensar somente no álcool e na água. Se você colocou 70 gramas de álcool, tem 30 gramas de água, dá um total de 100 gramas. Quer dizer, 70%, 70 graus quer dizer 70 gramas em 100, em INPM. Então, a medida em INPM é a mesma coisa que calcular o título em massa. O título em massa é M1 sobre M1 mais M2, ou seja, a massa do soluto em relação à massa total. Bom, e se tivesse assim 70 graus de L? Bom, agora isso vai medir volume. Então, 70 graus Gay-Lussac quer dizer 70 mililitros de álcool e 30 mililitros de água. No total vai dar 100. Tudo bem, mas vai dar 100 mililitros. Medir em graus Gay-Lussac, então, significa determinar o título em volume, que seria assim, volume do soluto em relação ao volume total, V1 sobre V1 mais V2. Mas espera um pouquinho só. Mas massa é a mesma coisa que volume? Não é. Você precisa fazer uma conversão para poder saber o que é. Então, 70 graus INPM sempre se refere à massa. 70 graus Gay-Lussac sempre se refere ao volume de álcool. Então, você deverá saber fazer essa transformação. Isso vai aparecer constantemente, porque nós vemos nesse momento que todo mundo passa álcool gel nas mãos. Então, vamos fazer um pequeno exercício, fazer o cálculo. Por exemplo, quanto é que corresponde um álcool que seja 70% INPM, ele vai corresponder a quantos graus Gay-Lussac? Vamos devagar. O que quer dizer 70% graus INPM? Quer dizer 70 gramas em 100. Se tem 70 gramas de álcool, quer dizer que vai ter 30 gramas de água. Tudo bem? Agora, você é capaz de transformar a massa para o volume? Lógico, é a densidade que você vai usar. A densidade do álcool é 0,8. Então, vamos aplicar a fórmula da densidade, primeiro da água, que é a mais fácil. Densidade é massa sobre volume, né? Qual que é a densidade da água? É 1. Vai ser dado para você, mas você deve saber que a água tem densidade 1. Então, quer dizer que a massa vai ser igual a 30 gramas. Veja bem que o álcool era 70%, quer dizer que 30 gramas ou 30% eram de água. 30 dividido pelo volume. Então, vai ficar assim, densidade da água 1
é igual a massa 30 sobre o volume V. Desloca o volume para o lado, você vai achar que V é igual a 30 mililitros. Anota aí, 30 gramas de água, 30 mililitros. Nesse caso dá igual, porque a densidade é igual a 1. E no caso do álcool, a densidade do álcool, 0,8. Então aplica a fórmula. 0,8 é a densidade. É igual a massa 70 dividido pelo volume. Desloca o V, você vai achar 70 por 0,8, que vai ser igual a 87,5 mililitros. Veja bem, agora você já transformou tudo para volume. O volume de água é 30 mililitros e o volume de álcool é 87,5 mililitros. Tá bom. Você está lembrado da fórmula de calcular o título em volume? Então você vai fazer assim, título em volume é V1 sobre V1 mais V2. O que é o V1? É o volume do álcool. Então você vai colocar assim, 87,5 sobre V1 mais V2. 87,5 é do álcool mais 30 da água vai ser igual a 87,5 sobre 117,5, que é igual a 0,74, que equivale a 74% em volume, que significa 74 graus Gay-Lussac. Então você pode colocar a resposta assim, 74 graus Gay-Lussac. Então, o que era 70 graus de NPM, quando você mede em Gay-Lussac, vai dar 74 graus Gay-Lussac. Não é a mesma coisa. INPM, Gay-Lussac. Portanto, isso é motivo de aparecer uma questão de prova desse tipo. Você fazer a transformação do INPM para o Gay-Lussac, ou o contrário. Vamos ver agora um outro exemplo, vendo o contrário. Exemplo 3. O exemplo 3 pede assim, transformar a unidade 60 graus Gay-Lussac para graus INPM. Observe bem o que você tem. Você tem graus Gay-Lussac e vai passar para INPM. O que significa 60 graus Gay-Lussac? Quer dizer que é 60 mililitros em 100 mililitros. 60% em volume. Então, se você tem 60 mililitros de álcool, o que falta para 100 é a água. Então, isto é, 40 mililitros de água. A primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, o que é que você tem? Graus Gay-Lussac, então você tem volume. E aí você vai fazer a transformação para massa. Então vai ficar assim. Como é que você transforma de volume para massa? É pela densidade. Vamos calcular. Então agora você vai começar pelo álcool, por exemplo. Qual é a densidade do álcool? 0,8 gramas por mililitro. Então você vai colocar assim. 0,8 é igual a M, você quer saber a massa, sobre 60. O volume é 60 mililitros. Vai passar o 60 para o lado, vai ser igual a 48 gramas. Pronto, guarda esse número aí, 48 gramas de álcool. E de água? Bom, a água é a densidade igual a 1. Então vamos fazer o cálculo. Densidade igual a 1 é igual a M, a massa você vai descobrir, dividido por 40 mililitros. Passo 40 multiplicando ali, vai dar 40 gramas. Eu já sabia que tinha que dar igual, porque a água, densidade igual a 1, dá sempre igual. O volume e a massa, numericamente falando. Bom, agora já tem a massa dos dois. Já dá para calcular o título. O título em massa. O título em massa, então você vai ter o seguinte. É a massa do álcool sobre a massa total. Qual é a massa do álcool? Acabamos de calcular. Dá uma olhadinha em cima. Deu 48 gramas dividido pela massa total. Qual é a massa total? É a massa do álcool mais a massa da água. Então vai dar 48 sobre 48 mais 40, que vai ser igual a 0,55. 0,55? Veja bem que isso aqui é uma relação só de massa. Equivale a 55% em massa. Isso aí é grau INPM. Bom, para a gente resumir, para a gente fechar a lição de hoje. Quando falar INPM, é massa, tá? É massa. E quando colocar GL, é volume. Por que eu sei que é fácil? Porque INPM, última letra é M, é massa. É o título em massa. É a porcentagem em massa. E quando fala GL, qual que é a última letra? É L, é de litro, tá? Então você vai colocar assim, GL, graus Gay-Lussac, é em volume. INPM é em massa. É o título em massa, é o título em volume. É quanto existe em 100 gramas, em gramas é INPM. Quanto existe em 100 mililitros, litros, mililitros, é Gay-Lussac. Tá bom? Muito bem, isso que você tinha que aprender hoje, porém vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre uma coisa chamada álcool em gel. O que é o álcool em gel? É o álcool misturado com água e mais um polímero, mais uma substância para ficar aquela coisa espessante. É o mesmo gel que você usa no cabelo, que é usado para fabricar, eles misturam um pouco desse gel
com o álcool para dar aquela textura que nós conhecemos e que é absorvido facilmente pela pele. Quando você passa nas mãos, rapidamente ele desaparece. Então ele é absorvido pela pele e a função dele é exatamente esse. Esse gel tem uma substância que tem uma grande afinidade pela pele humana. Por isso que a gente utiliza para que o álcool possa penetrar rapidamente no seu corpo. Mais um pequeno detalhe, que não tem nada a ver com álcool gel, mas tem a ver com o álcool e com a água. Toda vez que você junta álcool e água, ocorre uma grande atração entre suas moléculas. Então há uma diminuição de volume. A diminuição é pequena, por isso a gente não levou em consideração. Mas sempre que você faz uma mistura de álcool e água, há uma redução do volume. Então, teria que ser feita algumas correções. Mas como a variação é muito pequena, é por volta de 2% apenas, a gente vai considerar como se não houvesse nenhuma variação de volume. Mas há. Então agora vamos fazer um pouquinho de exercício.